Onde Jesus esteve durante o período em que esteve morto? Uma das questões mais intrigantes para muitos cristãos é: onde esteve Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? Para responder, precisamos descartar tradições humanas e nos ater ao que a Bíblia realmente ensina. Esse vídeo focará na explicação singela da questão. O vídeo seguinte focará nas explicações contraditórias que eu cataloguei sobre o que as igrejas ensinam sobre isso. 2. A morte de Jesus foi real. Primeiramente, vamos esclarecer: Jesus não morreu de mentirinha. Jesus não estava dormindo, no sentido de estar consciente em algum lugar. Nem saiu do corpo para passear no céu, no inferno ou em qualquer outro plano espiritual. Isso seria uma afronta ao que as Escrituras dizem sobre a morte e o sacrifício. Abacuque 1,12 nos assegura: ó meu Deus, meu santo, tu não morres. Se Jesus fosse Deus onipotente, ele simplesmente não poderia ter morrido. Mas ele morreu. Além disso, Atos 2,24 declara: Deus o ressuscitou, pois era impossível que ele fosse mantido pela morte. Note que há 2 figuras distintas: Deus, que ressuscita, e Jesus, que está morto. Se Jesus fosse Deus, quem o teria ressuscitado? Ele mesmo? E como alguém morto pode se auto-ressuscitar? Essas questões expõem o colapso lógico da doutrina de que Jesus é Deus. Atenção! Se Jesus não tivesse morrido de verdade, o resgate pelo pecado de Adão teria sido uma farsa. Afinal, para redimir a humanidade, Jesus entregou sua vida. Jesus morreu, não uma pseudo-morte com consciência ativa em outro plano. A morte de Jesus foi genuína, sem truques, como os idólatras de Jesus ensinam. 3. Jesus estava no Seol, no Hades, na sepultura. A Bíblia nos informa exatamente onde Jesus esteve durante os 3 dias enquanto morto: no Seol, no Hades, ou seja, na sepultura, em completa inatividade. Eclesiastes 9, 5 e 10 é inequívoco: os mortos não sabem nada. E não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol. Jesus, como qualquer outro morto, estava inconsciente. O apóstolo Pedro também é claro em Atos 2,31, ao declarar: Jesus não foi abandonado no Hades. Isso confirma que Jesus estava na sepultura comum da humanidade durante esse período. E se isso não bastar, Jesus mesmo comparou sua situação com a de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12,40. O ponto aqui está na inatividade e no tempo. Assim como Jonas esteve isolado e inativo no ventre do peixe, Jesus esteve morto e fora do alcance humano no Hades, aguardando a ressurreição. 4. Refutando algumas contradições. Talvez você já tenha ouvido algumas ideias criativas sobre onde Jesus esteve enquanto estava morto. Vamos abordá-las mais profundamente no próximo vídeo. Jesus foi para o céu. Isso contradiz o próprio Jesus, que disse após sua ressurreição: ainda não subi para o Pai. João 20,17. Como ele poderia estar no céu, se ele mesmo disse que não havia subido? Jesus foi para o paraíso. Baseiam-se na conversa com o malfeitor enquanto pregado na estaca. Mas o texto de Lucas 23,43, quando analisado contextualmente, pode ser lido como: digo-te hoje, estarás comigo no paraíso. Isso alinha-se ao ensino bíblico de que o paraíso é um evento futuro, não algo que Jesus acessou imediatamente após a morte. Jesus pregou no inferno. Alguns interpretam erroneamente 1 Pedro 3,19, como se Jesus tivesse visitado os mortos para pregar. Porém, como vimos anteriormente, essa pregação foi feita após sua ressurreição, e foi dirigida aos anjos desobedientes no Tártaro, não aos mortos humanos. 5. Conclusão. Jesus esteve exatamente onde a Bíblia diz que os mortos estão: na sepultura, inconsciente, aguardando a ressurreição. Ele não estava no céu, no inferno ou em qualquer outro plano espiritual. Sua morte foi real,
completa e suficiente para pagar o resgate por nossos pecados. É que Jesus, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. Hebreus 5:7, Bíblia de Jerusalém. Agora que entendemos o que a Bíblia ensina, é inevitável perguntar: como algumas igrejas conseguiram complicar tanto algo tão claro? No próximo vídeo, vamos explorar algumas dessas explicações contraditórias e mostrar por que elas não resistem ao teste da lógica ou das escrituras. E spoiler: isso arrasa com a doutrina pagã da Trindade e do unicismo. E você? Está pronto para repensar tradições humanas e abraçar a verdade bíblica?